E aí, minhas belezas? Milena Aquino por aqui com mais um momento com o livro, né, durante essa semana. E voltando à minha atividade constante de leitura. Hoje, assim, eu tô lendo ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu, a primeira vez, porque eu tô com a leitura acumulada por causa da cirurgia, então eu tô lendo 3 livros. Tô lendo Fahrenheit 451, que eu comecei para relaxar a mente. Tô lendo um digital, que também é a minha primeira experiência, que é Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Tô lendo esse também. E comecei hoje este aqui, ó. Comecei hoje, que é o tema do nosso encontro de hoje, né? A sabedoria do Eneagrama. Gente do céu. Uau! Que desafio, eu nunca vivi isso. Eu nunca li 3 livros ao mesmo tempo. Tô acabando, né? Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, tô acabando. E o Fahrenheit 451 eu vou levando, porque ele faz parte do meu desafio para esse ano. Eu quero ler 52 livros no final do ano, mais 2 desafios, que eu determinei que eu vou ler 2 romances esse ano, eu decidi, e eu vou ler. Então é 52 mais 2, né? Então já comecei Fahrenheit 451 e tá legal. Hoje eu tô ficando de pé, eu achei legal ficar de pé, eu acho que ficou bom. Enquanto vocês chegam, enquanto as pessoas chegam por aqui, eu quero falar um pouquinho do seguinte, da minha direção sempre que começo uma conversa aqui sobre um livro, né? Que é o quê? Eu quero sempre começar orando, sempre começar conversando com o Eterno, na minha ideia. E hoje eu quero fazer isso. E quero fazer de uma forma bem tradicional, né? Que é orando o Pai Nosso. Então vou orar o Pai Nosso. Se você for chegando, já vai entrando nessa frequência, já vai orando comigo se você crer. E se você não crer, se permita a ouvir a oração. E pronto. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Eu também estou lendo o livro de Mateus, né? E parei hoje na oração que o Cristo nos ensinou. E é uma oração que a gente faz normalmente muito mecânica, né? A gente não para pensar, não para refletir. Eu lembro às vezes quando a gente vai jogar futebol, a gente também ora, né? E é assim muito rápido a oração. Mas essa oração tem tanta coisa pra gente pensar, tanta coisa, que pra gente precisa dedicar um tempo e conversar sobre ela. Santificado seja o teu nome, Pai, Pai nosso que está no céu. O que seria santificar o nome do Senhor? Seria separar o nome dele nos nossos lábios? Lepando. É tão profunda essa oração que a gente tem que dedicar muito tempo para conversar. Mas cada um vai evoluindo em Deus e aprendendo qual seria o seu significado para cada frase. Então eu te dou esse compartilhar de experiência. Vai lendo
a oração do Pai Nosso. E vai sentindo. Quer participar, filho? E vai sentindo os significados, vai vivendo. E de repente você vai ver que o significado vai se abrir para o teu coração e para a tua mente. Então vamos lá hoje. Tanto livro, né? Vamos lá hoje. Eu quero falar das primeiras impressões com esse livro aqui, né? Eu hoje decidi fazer diferente. Eu não vou fazer uma leitura guiada dele. Vou falar das primeiras coisas que ele me causou, né? Os primeiros contatos. Eu marquei já um monte, já grifei. A primeira coisa que eu comecei a fazer nesse livro, que eu nunca fiz, mas vou começar a fazer, é marcar com... Deixa eu ver se dá pra ver. Quer participar, né? Marcar com... Marca texto, assim, né? Com cor. E eu nunca fiz isso, é a primeira vez que estou estreando nesse livro. E ele tem exatamente 400 páginas. E tem muitas tabelas para você pensar. São dois autores, o Don Richard Riso e o Russ Windson. E já nos primeiros momentos eles te levam a fazerem uma reflexão. Olha só a dedicatória do livro. Veja bem, a dedicatória do livro, como já te faz refletir. Olha só, dedicamos este livro à razão do ser, ser com letra maiúscula, àquele de quem viemos, o quem está com letra maiúscula, e a quem retornaremos, a fonte de sabedoria, a fonte está com letra maiúscula, e luz das luzes, a luz está com letra maiúscula, aquele que cria, renova e mantém todas as coisas, aquele que cria, renova e mantém todas as coisas. Que este livro, vindo do nosso coração, possa falar ao coração de cada leitor. Gente do céu, que livro é esse? Que dedicatória. Já pela dedicatória, a gente já pode ver que é um livro que trata do seu relacionamento com Deus, né? De seu relacionamento. Embora aqui não fale a palavra de Deus, ele não fala, mas no meu entendimento é Deus. Então, dedicamos este livro à razão do ser, àquele de quem viemos e a quem retornaremos, a fonte da sabedoria e luz das luzes, aquele que cria, renova e mantém todas as coisas. Que este livro, vindo do nosso coração, possa falar ao coração de cada leitor. Gente do céu, para mim isso aqui é o seguinte, ó. Nós dois acessamos uma ideia que nos revelou dimensão espiritual no nosso coração, e a gente quer que vocês, que isso chegue até vocês. E antes disso, eles dizem que dedicam esse livro, à razão de ser e para quem nós somos, voltaremos e de quem nós viemos. Caramba, gente, eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer um trabalho no magistério, a gente tinha que fazer uns cadernos, né? E a gente tinha que fazer a dedicatória. Então foi assim, nessa ordem, né? A Deus, as nossas famílias. Aí eu lembro que até a minha madrinha eu coloquei nessa primeira dedicatória. E a gente vai relacionando as pessoas por ordem de importância, né? Na hora de fazer uma dedicatória. E olha essa importância, né? A razão do ser, aquele que viemos. Nossa, então, gente, esse livro é sobre coisas espirituais, né? E não sei se vocês lembram, eu fiz na semana passada uma conversa sobre esse, que
também falei que é uma live sobre questões espirituais, né? Impressionante. E o seguinte, este livro, o cara, o Opsky, ele era ouvinte do Grindfield. E o Grindfield tá dito aqui, ó, nessas páginas. E é um cara, um místico, que acessou vários conhecimentos. E dentre eles o Enneagrama. E começou a falar sobre as pessoas, onde ele estava, sobre esse tema. E o tempo foi passando e mais 2 outras pessoas, isso no pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, se eu não estiver enganada, essas outras 2 pessoas tiveram acesso a esse conhecimento e foram estudando cada vez mais. Viram que tinham alguns indícios na sabedoria das ideias de Pitágoras, de Platão e de alguns filósofos neoplatônicos. E assim vem vindo até chegar numa linguagem mais próxima de nós, que é do Dom Richard Riso e Russ Hudson. E nesse livro aqui, né, não tem a menção, se eu não estiver enganada, da palavra Enneagrama. Eu até fiz uma revisão dele antes e eu não achei, mas eu tô na dúvida. Ele tá todo riscado aqui, né, mas eu não lembro de ter riscado a palavra Enneagrama. Enfim, mas tem conexão esses 2 livros. E falam de muito desse moço, né, do Grindfield, desse homem que acessou essa ideia do Enneagrama. Tá, Milene, então o que é Enneagrama? Pelas coisas que eu comecei a ler aqui, né, é uma sabedoria universal que transpassa gerações do Oriente ao Ocidente, e que esses 2 moços resolveram trazer com entendimento no viés psicológico. E o tal do Grindfield, ele usava muito o termo, mas de uma forma mais cultural, né? De uma forma mais de danças. Mas ele fazia um complexo estudo de psicologia e ensinava as pessoas sobre isso. Ele ensinou também que o Enneagrama era o símbolo central e mais importante da sua filosofia. Só que para chegar nessa linguagem que o livro todo vai apresentar, são esses 2 caras que foram se envolvendo com a teoria. Não direto do Grindfield, mas de outras pessoas. Inclusive, tem um moço que Oscar e Caso, e tem outro moço também que foram compreender um pouco mais até chegar nos 2 mais modernos, que é Dom Richards. Beleza. Tá, Milena, mas o que é o Enneagrama? Oi! O que é o Enneagrama? Boa noite! Tá, mas o que é o Enneagrama? Gente, então, né? Pra pegar essa história das coisas simples do Enneagrama, a gente pega só um pedacinho da palavra aqui do Enneagrama, que está relacionado ao número 9. E aí tem essa imagem, né? E eles têm a explicação. Esse é o meu primeiro contato com o livro, né? Tem a explicação para montar o Enneagrama. Não dá para ver. Olha, esses gráficos aqui, essas imagens montariam o Enneagrama. Tá, eu tô me familiarizando com a ideia de entender o Enneagrama, né? De passar essa semana mergulhado nesse livro e entendendo, e no final da semana fazer uma resenha sobre. E o que eu vou falar aqui com vocês é o que eu espero desse livro, sabe? Eita, Aline, acho que é isso, né? Oi, eita, Aline.
O que eu espero de objetivo na leitura desse livro, o que eu quero alcançar é uma ampliação do meu entendimento do que é espiritualidade, mas de como eu pratico a minha vida espiritual. E como eu fiz isso? Como eu estou pensando nisso? Porque eu li o índice, né? Eu li o índice, eu li o prefácio, eu li o pós-fácio. E olha só o índice, gente. Começa com a jornada interior. Tem três partes do livro, né? Começa com a jornada interior. Aí vem os 9 tipos de personalidade, baseado no Enneagrama, né? Os 9 tipos, as 9 imagens, as 9 pontas, cada uma é um tipo de personalidade. Porque esses dois autores foram pegando aquelas ideias do Greenfield e dos outros dois anteriores e foram adaptando a uma linguagem de psicologia. Então eles falam em 9. Olha só o nome das personalidades: o reformista, o ajudante, o realizador, o individualista, o investigador, o partidário, o entusiasta, o desafiador e o pacifista. E aí, esse é o meio do livro, né? E o final, olha só o final, a terceira parte: instrumentos para a transformação. E aí começa com o Enneagrama e a prática espiritual. Então eu nunca imaginei isso na minha vida, né? Que a leitura de um instrumento, né, um livro que não fosse Bíblia, te potencializasse tanto na prática do que é espiritual. Então eu tô cada dia mais crescendo nesse entendimento. Então eu quero, no final desse livro, tá com isso mais ampliado, sabe, Aline? Tá com essa ideia de que eu posso potencializar a minha vida espiritual em outras leituras além da Bíblia. E a minha mente era muito fechada, né, para essas coisas de tipo, existe orientação para a vida espiritual fora da Bíblia, existe tal, só que eu não admitia. Aline, você já pensou sobre isso? Eu não admitia, sabe? E eu ficava... É claro que esse aqui é o livro 01. Esse é o livro fonte na minha mente de prática espiritual, né? São os exemplos de relações espirituais que estão aqui, que sempre nortearam a minha mente. Mas veja só, uma sabedoria universal de que vários homens acessaram em épocas diferentes e revelaram. Inclusive, ele conta que existem detalhes da composição do Enneagrama nas 3 maiores religiões do mundo. Então, é uma linguagem técnica, ao meu ver, né, que fala de psicologia, mas que está falando no fundo, o pano de fundo é o tratamento espiritual, é a transformação espiritual. E eu estou encantada com isso, eu estou realmente muito encantada. E aí, o que eu já fiz do livro? Ele fala pra gente começar fazendo uma biografia e começar a fazer na terceira pessoa. Ele já começa o livro falando isso. E eu confesso que não fiz ainda. O livro chegou hoje 3 horas da tarde e eu não fiz. Porque ele diz para cada década você deve fazer uma página. Então, como eu tenho 42, eu ia fazer 4 páginas, Aline. E eu não fiz as 4 páginas. Mas o que eles indicam é que ao final do livro a gente vai rever essa nossa biografia com um olhar mais aberto. E a gente vai escrever de um jeito e ao final do livro, ao final do processo da leitura, a gente vai estar mais atento às outras coisas que a gente não colocou. Então, isso é a primeira coisa que ele pede pra gente fazer. E a segunda coisa, e essa eu já fiz, Aline, olha só. Eu fiz o teste que eles indicam pra gente fazer, que é fantástico. Eles já indicam logo. Fantástico não, não é fantasia não, é real mesmo. Eu fiz a bagaça do teste. E, tipo, eu lendo e me via lá, né? Eu fiquei, assim, impressionada.
Então, das nove ideias de personalidade que ele indica, a minha, que eu já percebi, foi o entusiasta. E aí eu falei, caraca, então eu fui lendo. Aí a gente tem que fazer 2 testes. O primeiro no início do livro e o outro mais pra frente, que é mais específico. Mas o mais importante é que ele diz, né? Os autores dizem, o teste não é a definição, não é a fixação de nada. O teste é o início da sua transformação. Coisas vão se manter, sua personalidade vai se manter, mas tem alguns aspectos dessa personalidade que vão mudando, crescendo, melhorando. E, gente, sério mesmo, a gente fica lendo, ou eu ficava lendo, só para questões profissionais, e esquecendo de livros como esse. Vai ler, Aline? Pô, lê, gata. Lê, eu vou te contar. Lê, faz um mapa mental do livro. Conversa com alguém sobre o livro. Uma indicação deles é para você fazer o teste e não descobrir as personalidades e não ficar olhando o outro. Porém, conversar com aquelas pessoas que mais te conhecem. Aline do céu. E aí falar com elas, é uma indicação deles, falar com elas sobre o que elas veem em você, para ver se comprova, né, essa ideia. E eu aqui já fiz, né, maravilhosa, gostou da dica? Beleza. Eu aqui já cheguei para minha esposa e falei assim, vamos fazer? Aí botei ela para fazer o teste também, aí ela foi ouvindo. E a Aline, ela foi fazendo assim, ó, regalando o olho também, igual a mim, porque foi dando certo, sabe? As perguntas foi batendo comigo. E eu não sou dessas pessoas que lê horóscopo ou tem essa guia, sabe? Mas quando falam de uma questão espiritual, isso me liga. Isso me atiça. E olha só, uma das coisas que falou sobre o perfil que eu me identifiquei e que realmente combina comigo. Olha só. Veja, qual é o medo fundamental? O de sofrer dores e privações. Quando isso aqui, tipo, sou eu falei, combina comigo. E aí o teste, ó, o teste para cada um dos perfis dos 9 que ele indica, tá aqui. Aí tem umas palavras que caracterizam cada um desses perfis, ó. Nesse caso, o entusiasta, que de primeiro eu já me coloquei nele, fiz o teste, é generalista, versátil, criança prodígio, que eu ainda não sei o que é. O diletante, que eu fui atrás de descobrir o que é essa palavra, e é apreciador, amador, entusiasta. E outra palavra em francês que eu nem sabia o que era, olha só. Conhecer, que é especialista em conhecer alguma coisa, expert, dínamo. Esse do dínamo, ele me pegou mesmo no coração, que é tipo, o dínamo é o gerador, né? Que transforma uma energia em outra energia. Eu achei isso interessante, sabe? Porque eu relaciono isso com educação. Sabe o que na minha definição de entendimento hoje sobre educação educar é se colocar em ducto. É você ser um ducto para mostrar para alguém uma ideia que ela não fazia ideia e aí ela vai ter essa ideia. Então você seria o ducto que mostraria para a ideia, aí mostraria a ideia para ela. E quando eu vi esse dínamo, um gerador, e aí a definição é aquele que transforma a energia mecânica em energia elétrica, eu falei, uau, combina com a educação. Então eu mega me identifiquei. Muito me identifiquei mesmo com essa história desse perfil e eu vou mergulhar nesse livro. Vou mergulhar e pretendo trazer uma resenha no canal e ampliar o meu entendimento sobre isso. Abrir mais minha ideia de como ser transformada. Quando eu vou me apresentar atualmente para as pessoas, eu falo assim, eu sou Milena e acredito em transformações. Quando eu li o final da parte 3 do livro, eu falei assim, olha só como é o final da parte 3.
instrumentos para a transformação. Eu falei, esse livro é a minha cara. É um livro expositivo, portanto, desses que eu gosto, que é o seguinte, é um livro que apresenta um tema e fala de os prós e os contras do tema. Por exemplo, no perfil entusiasta, ele vai falar dos problemas de quem é entusiasta. Entendeu? Das alegrias, dos cuidados que o entusiasta deve ter. Por exemplo, aí aqui, os pontos do instinto sexual do entusiasta, ele vai falar, ó, presta atenção nisso. Nos pontos referente à comida, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Enfim, eu só disso, o livro chegou 2h aqui em casa. E eu já com essa leitura inspecional, eu peguei e falei, o quê? Vou gostar muito desse livro, vou mergulhar nessa ideia. E, Aline, este livro aqui, ó, que eu falei dele 15 dias atrás, também veio das mesmas ideias desse cara, que é o Gurdjieff, que é um cara muito famoso aí, um místico, matemático, que muito tempo atrás descobriu ideias que ensinava para as pessoas, e as pessoas foram escrevendo essas ideias até chegarem até nós. Então, essa minha ideia de ampliar o meu entendimento espiritual e tal, hoje a gente está em 2022, mas isso já existia. Isso já existia, as pessoas se ligam no espiritual há muito tempo. Se ligam nessa conexão com o mundo. Gostou, Aline? Fechou? Gracinha. As pessoas se ligam há muito tempo nisso e muitas vezes, sabe o que acontece? A gente se foca tanto em ciência e esquece do espiritual. Aline do céu, eu passava muito tempo da minha vida dedicada apenas à leitura para o meu trabalho. Deixa eu beber uma água aqui. E nos últimos 3 anos eu parei com isso. Eu uso a leitura para resolver qualquer problema que eu tenha em qualquer área da minha vida. E eu vou crescendo nesse entendimento. E eu escolho o que eu quero ler. Nesse ano eu escolhi ler os 52 livros indicados no programa do Pablo Marçal, que ele fala um livro por semana. Então são 7 dias para ler o livro e ponto, acabou. E eu decidi fazer isso com mais compromisso, né? O ano passado eu já vim fazendo isso, mas eu consegui ler 37. Este ano eu tô focada nos 52, não quero desistir, e mais 2 romances. Que eu já comecei um romance, que eu tenho que terminar esse romance no primeiro semestre. Os outros são livros expositivos. Aline, você sabe o que é um livro expositivo? Já ouviu falar desse termo? Eu falo muito aqui nesse perfil, porque quando eu entendi essa distinção de livro expositivo... Oi, Zezinho! Quando eu entendi essa exposição de livro expositivo e livro não expositivo, foi que eu avancei nas leituras. Foi que eu fui aprendendo a usar a leitura para resolver os meus problemas. Porque antes eu tinha dificuldade com leitura, sabe? Eu tinha dificuldade com leitura e quando eu me vi lendo, já ouvi falar, mas não sei a fundo. Também a gente vai aprendendo e vai descobrindo. Livro expositivo é simplesmente um livro que te expõe um problema e apresenta soluções. É o contrário não, é diferente do livro não expositivo, que é o livro de ficção e de não ficção. Ficção, né, aquela história que a gente conhece de vários formatos, e um livro expositivo, ele apresenta um tema. Ele não fala de uma experiência para você desfrutar. Ele fala de um tema. E aí, Zezinho, boa noite, cara. Ele fala de um tema para você entender, para você compreender e relacionar na sua vida. E a gente, pelo menos eu não tive essa orientação, né? Essa distinção de livro expositivo. E quando eu descobri isso, tô te vendo. E quando eu descobri isso, eu fui crescendo no entendimento da leitura e fiquei cada vez mais leitora de livro expositivo. De forma que eu quero este ano ler 52. Você entendeu? Ah, que legal, Aline. Eu quero ler 52. 52 expositivos e 2 desses de ficção. E aí, já aproveitando aqui para vocês que estão chegando aqui,
Eu tenho um desafio que eu abri as inscrições essa semana. Para quem quiser aprender o meu sistema de ler um livro em 7 dias, eu vou começar na próxima segunda-feira e estou fazendo as lives essa semana, os vídeos essa semana no canal do YouTube, estou fazendo aqui. E se você estiver interessado, quiser a minha ajuda para leitura de livro expositivo, eu posso te ajudar. Zezinho, meu querido, a gente consegue ler livro expositivo referente a capoeira? Todo tema tem livro expositivo pra gente ler, que é um livro que traz uma técnica. Então, se você virar pra mim e falar, Milena, eu sou da culinária, eu sou da gastronomia, e eu não fiz faculdade, mas eu quero aprender sobre. Você vai achar um ou vários livros expositivos pra te ajudar. O problema é que na nossa mente, a gente só entende sobre culinária ou qualquer outra arte se a gente estiver na faculdade, se a gente tiver um curso. Não, você pode fazer isso lendo de uma forma autodidata. Gente do céu, se vocês verem, a primeira vez que eu me deparei com esse conhecimento, sabe qual foi o problema que eu queria resolver? Eu queria parar de ter ansiedade. Eu já tinha feito várias terapias com óleo e já tinha ido para consultas e tal. Fiz todo o programa certinho de remédios, mas eu continuava tendo muita ansiedade. Aí eu decidi, sabe o quê? Ler 4 livros sobre sofrimento. E aí eu fui me entregando ao mundo da leitura, e hoje eu tô aí, vivendo essa vida de leitura de livros positivos para entender até os meus próprios sofrimentos e sentimentos. Então a gente pode fazer isso. Você tá autorizado, Aline, você, Zezinho, tá autorizado. Todos nós estamos a ser autodidata e procurar a resolução de problema com a nossa leitura. E ninguém na escola nunca me ensinou como eu deveria pensar em ansiedade e tratar a ansiedade. Mas ela chegou na minha porta. E aí eu tive que me virar nos 30 para poder resolver esse problema. E aí eu decidi fazer isso, mostrar para as pessoas que todos nós podemos achar resolução de problema na leitura. E foi isso que eu decidi fazer com a criação do canal, com a criação do perfil, incentivar as pessoas a experienciarem como elas podem melhorar a partir da leitura, como elas podem crescer em qualquer ambiente, até no ambiente espiritual. E isso eu não admitia. E eu também fui mudando. Fui mudando e transformando a mente a ponto de falar assim, caraca, eu não entendia isso só com a Bíblia. Agora estou escrevendo um livro que é expositivo. Uau, Zezinho! Eu também estou escrevendo um livro, cara. Inclusive eu até coloquei, primeira vez ontem coloquei na minha bio, escritora. Porque, Zezinho, a diferença de escritor e autor, você sabe? Eu coloquei ontem escritora, porque eu estou escrevendo um livro. Eu ainda não sei o tema específico, mas tem a ver com o fato de eu estar pensando muito na aposentadoria. De como é a aposentadoria do brasileiro, como é a aposentadoria dos servidores públicos, que é o meu caso, como é a aposentadoria, como a gente tem vida. Não, pois é, vou te contar. A diferença entre escritor e autor. Eu só vou me tornar autora quando meu livro sair publicado. Tiver o endereço aqui, ó, o catálogo já, a biografia, né? As referências aqui, ó, no catálogo do livro da classificação. Aí eu vou ser autora. Mas por enquanto eu escrevo, eu sou escritora. Então todos nós podemos ser escritoras. Todos nós, escritores. Então eu já botei, Zezinho, lá na minha bio. Vê se tu pegar essa ideia aí. Coloca lá na tua bio. Escritor. Porque você que escreve um texto, você é escritor. Você é escritor. Não precisa ter um livro publicado para ser escritor. Você já é. Se você já está escrevendo um livro expositivo, estou escrevendo um livro que é expositivo. Legal. Eu também estou escrevendo. E eu estou conversando com um monte de pessoas que eu estou entrevistando, fazendo no meu podcast. Oi, Francisca! Fazendo meu podcast para
coletar ideias cada vez maior sobre aposentadoria. E aí eu já coloquei, pode ver na minha bio, escritora. Escritora, e já virei pra minha mãe, Zezinho, e falei, mãe, ó, vou escrever um livro assim, a senhora vai fazer meu prefácio do meu livro. Já coloquei ela, o Zezinho, pra fazer o prefácio do meu livro. Ela já tá com esse dever aí. Ela vai ser a pessoa que vai fazer o prefácio do meu livro. Enfim, voltando, eu decidi fazer isso com a leitura, que foi abrindo os olhos. A leitura foi me abrindo os olhos para vários campos da minha vida, inclusive para o campo espiritual. A partir da leitura, por exemplo, desses temas diversos fora da Bíblia, que eu consegui, Francisca, tô vendo você aí, que eu consegui ter a mente aberta para conversar com pessoas de outras religiões, ou pessoas que não têm religião. Porque eu cresci num entendimento, em uma bolha muito fechada, né? E achava que tudo era só desse jeito, só seguindo a Bíblia. A Bíblia é o livro 01, mas a partir do momento que eu fui abrindo minha mente para ler outros livros, como esse, que tratam sobre espiritualidade e prática espiritual, que não estão na Bíblia, eu evoluí e transformei a minha mente mesmo. E o objetivo final desse livro, que eu já posso te dar uma resumida aqui, é o quê? Você ter uma transformação no seu instrumentos para transformação. O Enneagrama é um instrumento para transformação. Pode ser. E eu quero chegar no final do livro e ver isso. Este livro está muito me intrigando, assim, muito, muito mesmo. E olha como ele termina. A jornada espiritual, sempre agora. Isso está muito atiçando a minha mente. Eu quero chegar nessa leitura. Quero terminar aqui com vocês e falar assim, toda a leitura que você decidir fazer, ela vai alimentar o teu espírito. Eu li um livro chamado Vida Intelectual, do padre Serti Ângeles, e ele fala, e o livro é de 1800 e tarará, tá? O livro é muito antigo. E ele fala que a leitura é alimentação para o espírito. Não com essas palavras. E eu não acessava essa ideia. A leitura é alimentação. Oi, Mary! A leitura é alimentação para o espírito. Todas as vezes que você pegar um livro, isso é uma chave. Isso é uma chave que, se você usar essa chave, você vai ver quão longe no seu trabalho espiritual você pode ir. A leitura é alimentação para o seu espírito. O seu espírito vai governar mais e melhor se você alimentá-lo de diversas leituras. De diversas. A gente perde, eu perdia quando ficava apenas na leitura da Bíblia. Hoje, quando eu chego e falo assim, caraca, eu tô lendo 2 livros, né, que não são da Bíblia, mas falam de vida espiritual. Aí a leitura faz isso com a sua mente e você colhe os frutos espirituais. Sendo assim, você pode pegar isso que eu falei e relacionar a todos os outros tipos de leitura. De forma que, os tipos de leitura não, tipo de livro. De forma que, se você lembrar, o livro vai potencializar o meu espírito, o livro vai alimentar o meu espírito, independente que seja. Só que aí você vai fazer o quê? A sua seleção, né? Do entendimento. A sua organização do entendimento. Porque uma coisa é você ler um livro e outra coisa é você compreender um livro. Quando você compreende o livro, você relaciona ele com qualquer outra área da sua vida. Isso é compreender. Ler o livro é só ler. Ler aqui as páginas, eu li, entendi. E compreender? Compreender não, é pegar um livro e relacionar toda a sua vida. E aí, no caso, eu estou incentivando você que está aqui comigo, você que acompanha as resenhas do canal, a trabalhar o seu espírito a partir de qualquer leitura. Porque o homem espiritual, ele governa sobre todas as coisas. E é alimentado, ele que seleciona o que ele quer. Lê e se alimenta de uma forma sábia. Ele alimenta o seu espírito de uma forma sábia. Gostou, Zezinho? Excelente? Tamo junto, escritor. A Mary
também escritoras. Francisca, você tá fazendo seu livro também? Quero ver aí sua bio também colocada, escritora. Gente, vou terminar por aqui. Eu fiquei de pé hoje porque tô saindo da cirurgia, né? Ficar muito tempo sentada, eu resolvi ficar de pé hoje. E quero ver você sempre por aqui, quem puder, tá presente. Lembrando que as inscrições do desafio Um Livro em 7 dias estão abertas. Quem quiser, só me mandar uma mensagem. Milena, eu quero sua ajuda para ler um livro em 7 dias. Eu não consigo ler, eu tenho dificuldade. Eu tô aqui para te ajudar, se você quiser. Um beijo para todo mundo. Tem alguém que quer fazer uma pergunta aí? Zezinho, Meire, Francisca, Aline, alguma pergunta sobre o livro? Eu ainda não li o livro todo, né? Eu recebi ele hoje de tarde. Se alguém tiver alguma pergunta, me fala. Pergunte aí sobre leitura, sobre livros. Alguém? Francisca do céu, qual livro você tá lendo hoje? Começou esse? Ah, gente, tem muita gente que tá, né, vendo o livro, audiobook, né, ouvindo, ainda não criou o sistema para estudar com audiobooks. Lá no canal, tem um link na descrição, eu vou deixar, que você pode clicar. Lá no canal eu tenho 2 vídeos ensinando como você faz para estudar com audiobook. Não é fácil, não é difícil, mas é simples. Ah, eu que agradeço, Aline. Não é fácil, não é difícil, é simples. Então tem técnica para você estudar com audiobook. Porque não adianta só você ficar ouvindo no carro, na escola, não ficar ouvindo no ônibus, no metrô. Você precisa dar um comando pro seu cérebro. Toda vez que você ouvir um audiobook, você precisa dizer para ele o seguinte: olha, eu ouvi, só que além disso eu vou escrever. E além disso eu vou falar com alguém. Quando você faz isso, você retém mais a leitura. No caso, você retém mais a ideia, porque você só ouviu. Quando a gente ouve o audiobook, a gente só tá dando um comando pro cérebro. Olha, isso aqui é importante, eu tô ouvindo. Mas quando você escreve, você já tá dando 2 comandos. Quando você conversa, você já tá dando o 3º comando. Então, eu tenho um vídeo que pode te ajudar nisso também. Tá lá disponível, porque muitas vezes a gente só faz o uso do audiobook, né? E aí, se você tiver 1 hora ou 10 minutos por dia para estudar com audiobook, nossa, vocês vão ver como vai potencializar a sua forma de estudar com audiobook. Milena, eu não consegui, não consigo mesmo, eu não tenho muito tempo. Eu tenho lá 2 técnicas, tá? Aí, aperta no canal, vai lá e você vai ver 2 vídeos, parte 1 e parte 2. Oi, Thay! Parte 1 e parte 2. Como estudar com audiobook. São 2 técnicas rápidas e que você pode fazer, e simples. Uma chamada mapa mental e a outra chamada método Cornell, que vai te ajudar a entender, compreender o audiobook com mais agilidade. Eu gosto demais de fazer essas 2 coisas, né? Mas quando eu tô com o livro em mão, eu prefiro realmente riscar. Gente, eu adoro riscar livro. Então, sem mais. Ah, legal, gostou. Só agradecer. Zezinho também, só agradecer. Thay, que saudade. Como você tá? Gente, toda semana eu vou fazer aqui, né? E no perfil do Instagram, uma introdução sobre a leitura da semana. E no final da semana eu tenho o quê? Uma resenha criativa sobre o livro da semana do pior ano da sua vida. Fique bem, eu tô bem. Agora eu vou sentar um pouco, porque eu já fiquei muito tempo aqui em pé. Obrigada pela presença de todos vocês. Taene, que saudade de você. Obrigada pela presença de vocês. E não estou conseguindo ler o que escrevo? Como assim não estou conseguindo ler o que escrevo? Você escreve e não consegue ler o que escreve? No seu diário? É isso? Beijos, desistiu? Então tá. Gente, fique bem, eu tô bem. Até o próximo vídeo do perfil. Tchau, beijo.